Salve, salve, meu querido George! Boa tarde, boa noite, bom dia. Tanto faz, quem tá vendo a gente tá em boa tarde. Como sempre, né? Eu não falei como vai você. Boa! Sacaneei E nem hoje. perguntou se eu estou bem ou não, né? Exatamente. Como vai você? O senhor está bem? Eu estou bem. Tudo E, paz? inclusive, eu também vou te surpreender, porque a abertura de hoje é diferente. É. Eu posso? Você me dá aqui um instante? Por favor. Posso? Você é o relator. Vai. Tá dado o direito, a gente já tá enrolando. Mesmo. Vai ser rápido. Não sou influencer, não sou guru. Não estou aqui para repetir o que já foi feito. Sou quem acelera as coisas onde elas travam. Quem coloca a marca onde ninguém quer arriscar. Quem transforma bastidor em palco. Hoje lidero a 361 na América Latina. Marca chinesa, tecnologia absurda, pronta para virar o jogo. E sim, a gente está virando. Se você ainda acha que marca boa é só aquela que sempre esteve no topo, cuidado. Tem uma revolução passando por fora do radar. E eu tô nela. Você adivinha qual dos dois falou isso? Agora eu quero ver se você é o oráculo da máquina do esporte, como sempre você é. Aí você me quebrou, né? Aí você me deixou sem nem. Começa com S, o primeiro nome é S. Estou com ela no pé, cadê? Ai, dá pra ver aqui, pronto. Faz um 361, não é fiz uma rodada. Graus, é 361. Um grau além. Sérgio Baccaro, CEO da 361 na América Latina. Camila Pierre, seja bem-vinda de volta aqui. Obrigada, meninos, obrigada. Atualmente, gerente de marketing. Exato. É o cargo. Gerente de marketing. Vocês dois tocando a 361, que o George muito bem... Não, é ele no LinkedIn. Até falei, mas isso é coisa de IA. E não é o cara. É o cara. Ele não é uma IA. Não, eu ia comentar que isso poderia servir para qualquer um de nós dois, porque Exato. a nossa filosofia lá dentro da 361 é isso. A primeira palavra que define a 361 para nós é disruptura. É disruptura. Nunca fazer igual ao que já foi feito. Sempre pensar diferente. Né? Então, assim, o que está dito ali é o nosso lema, sabe? De ser disruptivo, de pensar diferente, de mostrar para os consumidores que existe essa revolução, que não está sendo vista, hoje no setor das marcas esportivas, que essa revolução já veio lá atrás nos eletrônicos, está muito forte nesse momento no Brasil no setor automobilístico, tá? E agora não tem como fugir do segmento das marcas esportivas. Então, assim, onde hoje a China entra, ela entra de uma maneira educada, silenciosa, respeitosa, mas ela entra para dominar. Não vamos falar dominar, né? Porque hoje em dia a gente tem cuidado politicamente correto, mas a gente entra para fazer parte de uma maneira bem forte, bem consolidada. Ser protagonista. Exatamente. Ser um dos protagonistas, podemos dizer assim. Né? Exatamente. Sabe? Ótimo. Dito isso, o que é a 361 fora do mercado Brasil ainda? Para a gente entender o tamanho do sábio chinês que está entrando silenciosamente, não tão silenciosamente no Brasil. Bom, a 361 ela está entre as maiores marcas esportivas da Ásia. Obviamente, as maiores marcas esportivas estão na China hoje, crescendo cada vez mais. Hoje, posso falar do concorrente sem vergonha nenhuma, uma das maiores marcas esportivas hoje no mundo, abaixo apenas de uma, talvez duas marcas, é a Anta, que é uma marca da China que aqui no Brasil ninguém provavelmente tem ouvido falar. Anta aqui no Brasil é outra coisa seria bom diferente. entrar com outro nome, mas enfim, tudo bem. Então, assim, a 361 faz parte desse núcleo de grandes marcas esportivas da China que resolveu ir aparecendo aos poucos no Ocidente. Mas que na China, na Ásia, vamos falar assim, elas certamente brigam entre elas de uma maneira ainda mais agressiva do que as marcas esportivas do Ocidente brigam. Então, assim, a gente comenta, essa briga, ela é em cima de tecnologia, ela é em cima de qualidade de design e velocidade de desenvolvimento.
Então a gente fala que as marcas na China lançam coleções a cada 3 meses. Elas não lançam a cada 3 meses uma cor nova do modelo XY. Elas lançam uma coleção Muda a nova. coleção. E elas têm que lançar uma tecnologia nova a cada 3 meses, porque senão o concorrente delas vai lançar. Então é uma guerra acirrada, não só para conquistar o território chinês, mas hoje em dia para conquistar todo o território asiático. Então, Que é o maior mercado do mundo, né? é o maior mercado do mundo. A Ásia é o maior mercado do mundo. Em número de gente não Exatamente. tem nem o que Sim. discutir. Exatamente. Então, assim, isso já por si só, uma explicação do porquê que as marcas chinesas não estão entrando assim com toda essa vontade no Ocidente. Eles têm um mercado tão grande na Ásia que eles hoje estão brigando por share na Malásia, no Vietnã, em vários países ali em volta, onde as marcas ocidentais estão perdendo cada vez mais força. Por causa dessa Os tecnologia. balanços das ocidentais, elas estão caindo fora ali. É a Ásia que está causando problemas nos balanços, muitas vezes. Né? Exatamente. Inclusive, informação interessante para os investidores. Se tu olhares hoje, a 361 ela está na Bolsa de Valores de Hong Kong. Se tu for no Google e procurar como estão as ações da 361, tu vai ver que nos últimos 5 anos, se eu não me engano, foram 458% de crescimento. Né? Então, assim, é um bom investimento a ser feito, eu posso dizer aqui. Né? Então é isso, a China é muito forte, a 361 só na Ásia são 7.500 lojas, eles têm uma velocidade muito grande em aumentar lojas, então assim, não é uma loja mês que vem nova, são 50, né? No outro dia são outras 30, né? Então a gente comenta que é um volume tão grande de crescimento que a gente tem uma fábrica própria de produção de móveis para as lojas. Porque É mais fácil. Exatamente. exato. Para garantir prazo, garantir entrega, Exatamente. baixar custo. Essa E para dar conta do velocidade. recado. Né? Então, inclusive a velocidade de modernização do estilo da loja também é muito rápido. Não leva mais de 2 anos para mudar toda a loja. Né? Todo mobiliário, sabe? Então, essa velocidade toda está vindo para o Ocidente, com muita força, sabe? E a gente aqui no Ocidente, no nosso escritório, que cuida de toda a América Latina, vem trabalhando silenciosamente nos últimos 5 anos fora do Brasil. Né? A gente começou, na verdade, ali, quando a gente veio junto com a pandemia, sabe? Começou a pandemia, a gente começou o processo de entrada no mercado latino, e hoje a gente está literalmente do México, né, até o Uruguai com distribuidores. E aí o último país, o mais difícil de entrar, por várias razões, né? É difícil de uma marca esportiva de fora, e não falo só da China, conseguir entrar no Brasil, porque tem toda essa questão de tributação, instabilidade do dólar, né? Porque tem que trazer muita coisa de fora. Então, tem que ser um projeto muito bem pensado, e a gente pensou durante os últimos 5 anos para conseguir vir para cá e fazer da maneira correta. Tá? Então, um pouco da 361 é isso, um pouquinho. E aí, dentro disso, você falou ali do mercado asiático, né? Entrando aqui no Ocidente, com passos bem medidos e etc. A minha pergunta vai parecer óbvia, mas eu queria entender de vocês o outro lado dessa estratégia. Por que o Jokic, o grande jogador do Denver, ele ter sido escolhido como um dos principais nomes da marca? O basquete na China tem um peso muito grande. Né? O basquete ele tem um peso muito grande não só na audiência que ele cede, mas também na venda de produtos conectados ao basquete lá. Então, assim, nós tiramos recentemente o Jokic da maior marca esportiva do mundo. A gente tirou ele porque o próprio Jokic percebeu isso e percebeu que o grande volume de negócios nem está mais no Ocidente, está na Ásia. Então, esse tipo de patrocínio, ele vale hoje muito mais para a Ásia, para essa conquista dos territórios asiáticos, do que para o Ocidente, por exemplo.
né? Um exemplo até interessante, que não tem a ver com basquete, mas explica um pouco, foi na época dos Jogos Olímpicos do Rio, 2016, quando a 361 estava entrando também no Brasil. Ela entrou no Brasil por quê? Porque a 361 foi a patrocinadora esportiva dos Jogos Olímpicos do Rio. E aí o que aconteceu? Eu vim daquela época de 2014 para começar a aparecer com a marca aqui. E eu fui muito questionado pela mídia, pela imprensa, por que a 361 estava patrocinando os Jogos Olímpicos no Rio e não estava fazendo muitas ações, não se via tanto a 361 no Brasil. O que eles não percebiam é que esse patrocínio, eles não estavam preocupados Global, com né? o Brasil. Eles estavam preocupados em mostrar na Ásia, na China, que a 361, naquele momento, estava patrocinando o maior evento do mundo. Exato. Então, assim, se eles iam vender X ou Y no Brasil, eles não estavam preocupados. Estavam preocupados no quanto isso ia incrementar a performance deles na Ásia. Entende? Então, é esse tipo de visão que talvez as pessoas não tenham, né? De não pensar no seu próprio cantinho, Bico. mas entender o que está acontecendo do outro Não, lado. podia ser no Brasil, como podia ter sido, sei lá, a de 2012 em Londres, né? Você Exatamente. estava numa anterior, enfim, caiu. Exatamente. Dava Eu dou pra um ser aqui. exemplo, né? Pega a seleção brasileira, tinha lá o patrocínio do Guaraná Antártica. Aí ia jogar nos Estados Unidos. Vocês acham que ela fazia mais ações nos Estados Unidos ou no Brasil, agora na Antártica? Né? Provavelmente nem fazia nada, né? Ou Sim. pouquíssima coisa nos Estados Unidos. Mas no Brasil estava lá explodindo, que era a patrocinadora da seleção brasileira. Né? Então, é o exemplo de como a gente tem que entender essas perspectivas diferentes. Não, é por isso que eu trouxe essa pergunta, e não é querendo ser insistente, mas, por exemplo, o Jokic, né, ele é um jogador sérvio, ele não é americano. Na China, a NBA tem uma enorme penetração, né, e os jogadores americanos, normalmente, eles são um grande atrativo. Ele não, em muitos momentos ele é até o anti-marketing esportivo, se a gente for analisar, né? Ele estava mais preocupado com os cavalos dele do que propriamente dito com a NBA e com os negócios que giram em torno. Partindo desse princípio, até para que o nosso público que trabalha, em grande parte trabalha na indústria, entender o porquê desse movimento, né? Porque é um movimento que ele me parece muito bem pensado, mas os meandros que fazem parte dessa tomada de decisão. Não sei se vocês podem também abrir um pouco. Eu posso falar um pouco disso, sim. Em primeiro lugar, para um jogador, hoje, o fato dele ser só jogador é um pedacinho da carreira dele, um pedacinho do faturamento dele. Né? Hoje em dia, todo jogador ele quer ter o seu produto assinado, ele quer ter o tênis dele, e ele quer ganhar dinheiro com isso, ele quer vender esse estilo dele, que é o anti-marketing, que acaba sendo o marketing dele. Né? Claro. A gente patrocina tanto ele quanto o Aaron Gordon, que apesar de jogarem juntos, eles têm duas personalidades completamente diferentes. Estilos, tudo. Exatamente. E aí tu vê na própria coleção de cada um o quanto isso diferencia da coleção do Jokic. Ela é completamente sóbria, sabe? A confecção, a linha de confecção dele é quase uma alfaiataria. Em compensação, a do Aaron Gordon é completamente urbana, né? Mais underground, colorida, sabe? Os tênis são mais... eles aparecem muito mais. O tênis do Jokic, o primeiro que a gente lançou, é preto e branco. É o estilo do Jokic, né? Hoje ele vem usando outros tênis mais coloridos, mas ele exigiu preto e branco. Né? E o fato também dele ser sérvio também faz parte de uma estratégia da 361, porque depois que tu alcança toda a Ásia, tu começa a querer pegar os países que estão em volta da Ásia. Tu vai crescendo, o teu raio vai crescendo de uma maneira linear, eles não querem dar aquele grande salto lá aqui para a América Latina, sabe? Então, na Sérvia, a 361 é extremamente conhecido, né? A gente faz vários eventos lá com o Jokic. Cada vez que ele vai lá, a gente faz algum evento da 361 com ele. Então, é muito legal.
E tem um ponto também que eu acho interessante, né? A gente até brinca, né? O pessoal de desenvolvimento e criação que trabalha comigo, eu às vezes eu falo, olha, eu preciso fazer um material de comunicação, assim, porque teremos várias ativações de basquete. Eles falam, Cami, a gente só acha a foto do Jokic, assim, sério, tipo, com uma cara. Eu falei, ele tá sorrindo, eu falei, não, vamos entender que ele tá sorrindo por dentro, porque ele é um cara mais sério mesmo. Então, até a comunicação toda, agora ele vem fazendo um trabalho nas redes sociais, um pouco desse sarcasmo, desse humor meio sarcástico que ele tem. Ele vem trazendo para as Sem redes. risadinha. Exato. Exatamente. Até pro Joker, que é o tênis dele, tem uma brincadeira, né, com o Coringa, tem as cartas, né, tem o tênis com as cores, mas é esse humor mais contido dele, sabe? Assim, então ele tem um pouquinho de sarcasmo. Então ele vem fazendo muito isso nas redes sociais, até para. Ele não vai mudar. Né? Ele não vai ser um cara extremamente carismático, assim como tipo, muito diferente do Aaron Gordon, que já é mais carismático. Mas ele traz isso, essa essência, e de novo, a marca indo para um lado mais disruptivo, né? Trazendo outro jogador de uma outra região, pensando em assim, o cara tá onde ele tá hoje, e a legião de pessoas que o seguem é absurda, né? E Camila, nesse caminho agora na 361, Sim. como é o foco aqui para a região? Como é que vocês estão trabalhando? Enfim, a tua chegada, né? Faz o quê? Faz 3, 4? 4 meses. 4 meses, 4 meses. 4 meses daqui 2 dias. Mas parece que faz uns 4 anos, né, Sérgio? Aniversário. Como é que tá esse momento e qual é a ideia para a marca aqui que você está trabalhando no marketing? Sim, bom, primeiro que eu fiquei super feliz, né, para mim como carreira ter esse desafio, né, e trabalhar numa marca tão incrível, porque realmente, assim, não estou falando só da marca, né, do como ela enxerga, né, tudo, a questão de ser disruptiva, da gente poder trabalhar e brincar um pouco mais. É super legal quando eu sento, por exemplo, com o pessoal lá fora de marketing, eles querem nos ouvir, eles falam, fala para mim o que é legal para você. Ao contrário da gente falar, a gente pode seguir essa linha? Não, me fala o que é legal para você. Então, assim, a gente tomamos, né, quando nós olhamos o portfólio de marcas e tudo que é de marcas de categorias esportivas que tem na Ásia, na 361 hoje, você tem vontade de trazer absolutamente tudo. Você tem vontade de trabalhar até com ping-pong, porque até para isso é incrível o que a marca oferece como equipamento e etc. Mas aqui no Brasil nós temos 2 importantes categorias que a gente vai trabalhar. A primeira delas é o basquete, porque automaticamente já é, né, como o próprio Sérgio falou, na Ásia eles são malucos por basquete, e running, né, e dentro de running a gente tem ali uma fatia de trail, né, porque a gente sabe que está crescendo, existe um movimento grande, mas são 2 frentes importantes que nós vamos trabalhar, não só a parte de comunicação, de produto, de equipamento, né, mas também de comunicação, de posicionamento de marca, de eventos, né, que é importante para a gente. Então é um pouco disso. Então quando, né, essa minha vinda, né, e importante, a gente estava conversando disso antes, um pouco antes da gente subir, na verdade esse trabalho, o belo trabalho que vem sendo feito com a marca há tantos anos, eu tenho a importante missão de mostrar para o público, para as pessoas, para os consumidores, corredores, jogadores de basquete, público em geral, o que já vem sendo feito há algum tempo e que agora estava no momento certo de mostrar isso para o consumidor. Então é um bom desafio e temos muitas coisas incríveis pela frente. E por falar em desafio, eu fico imaginando o que vai fazer com que o consumidor, ao chegar numa loja e ele vê as marcas que habitualmente ele compra, né, vai fazer com que ele escolha a 361, seja para basquete ou para running. Olhando o tamanho do desafio que vocês têm. Pergunta para os dois, ó. Bom, eu vou fazer uma parte e depois o Sérgio complementa. Eu acho que o principal deles, assim, tecnologia. Né, o que, né, como comentamos logo no início, a tecnologia, nós temos tecnologias assim sendo renovadas e sendo relançadas e sendo feitas e melhoradas o tempo todo na China, o tempo todo, né? Eu acho que questão de tecnologia e também um fator muito importante para o brasileiro, super importante, acho que para todos é importante, mas a questão de um valor mais acessível dentre todas as marcas. Então, quando a gente fala nós retomamos aí, né, o trabalho da pandemia para cá, por exemplo, que agora nós voltamos há poucos meses num trabalho mais... Nós estamos do lado a lado com grandes marcas. E assim, o nosso produto tem várias franquias, por exemplo, a do Flame, que ela, do lado de qualquer outra marca de produto de bicarbono, até 250 gramas um tênis, uma placa de carbono e tecido de carbono de alta performance, custando R$1.000 a menos. Então, assim, isso Sérgio, por favor, me complemente ou me corrija.
A gente brinca que é uma marca chinesa, mas é uma marca que, mais do que nenhuma, somos nós quem queremos democratizar o esporte para os corredores e para os jogadores de basquete, para a galera que gosta, porque a gente quer oferecer um produto de excelente qualidade e tecnologia por um preço realmente acessível. Exato. Porque o que a gente enxerga hoje é que é muito difícil para todas as marcas produzirem um calçado com tecnologia no Brasil. Não dá para comparar a tecnologia que tem na China com a tecnologia que tem no Brasil. E a tecnologia no Brasil ela está presa a uma ou duas marcas aqui no Brasil. Então, existe uma carência muito grande do consumidor buscando outras marcas. Existe uma dificuldade muito grande das outras marcas conseguirem produzir um produto à altura dentro do Brasil, né? Esse eu acho que é o grande desafio da indústria brasileira de realmente se modernizar, porque essa questão de ter impostos muito altos para a gente trazer produtos de fora, ela existe para que a indústria brasileira realmente se modernize. E é o que nós mesmos mais queremos. O que a 361 mais quer no futuro é conseguir produzir no Brasil. Mas hoje eu não tenho não é simplesmente montar uma fábrica, né? Eu tenho que ter uma rede de fornecedores com tecnologia para isso. Então, assim, a gente quer mostrar para o consumidor que ele pode ter acesso a esse tipo de produto, e a gente quer estimular um pouco a indústria nacional e dizer, poxa, sabe, vamos se mexer um pouquinho mais, porque agora tem um concorrente à altura ou melhor que está conseguindo entrar no Brasil. Né? Então, assim, e a experiência do consumidor. A gente fala que, eu estou há 10, 11 anos na 361, depois que um consumidor usa o seu primeiro 361, ele nunca mais vai usar outra marca. Porque a experiência dele, falando de performance, de conforto, de design, de qualidade, de durabilidade, que os nossos tênis, geralmente, eles duram no mínimo 60%, 70% a mais que os tênis dos concorrentes. É um processo que leva um certo tempo, né? O consumidor vai comprar um tênis, ele vai experimentar, vai falar para um amigo, para outro amigo. Então, é uma sequência que leva um pouco de tempo, mas que, com a ajuda do marketing, que quer cada vez mais com que os consumidores tenham essa experiência, eu acho que só isso já vai convencer o consumidor. E se a gente olhar de novo, né, para os outros segmentos, vamos pegar o automobilístico, né? Eu me lembro quando uma das primeiras marcas asiáticas vieram para cá, tirando as grandes, aí veio a Hyundai, e chamaram de louco, né? E tu vai comprar um carro desses, né? Hoje em dia, se eu perguntar para qualquer consumidor se ele prefere comprar um carro asiático com tecnologia ou prefere comprar um carro de uma marca consagrada há muitos anos atrás, uma marca mais ocidental, com certeza o consumidor vai preferir comprar um asiático, porque ele sabe hoje que ele vai fazer um melhor negócio. Ele vai comprar um grande produto com um preço mais acessível. E você tocou num ponto que eu acho interessante, Sérgio, que aí eu jogo a pergunta para os dois. Que ainda é a força do influencer do dia a dia, né? Que eu sempre brinco. O influencer é o irmão que corre, a irmã que corre, não sei o que e tudo mais. Como é que vocês trabalham essa evangelização, vamos dizer assim, de a marca ganhar mais adeptos, vamos dizer? Bom, eu acho que primeiro, né, assim, é muito importante porque a nossa marca, por exemplo, ela tem vários perfis diferentes de influenciadores. E nós achamos todos eles muito importantes, né? Então, não importa, às vezes, o tamanho do número de seguidores, mas qual é a essência, assim, eu sempre fiz na minha carreira durante as marcas que eu né, no período das marcas que eu atuei, eu sempre fazia a pergunta, você conhece, gosta? Você quer testar? Primeiro, esse é o passo. A pessoa ela vai me responder com sinceridade se ela gostou ou não. Geralmente, deu muito certo, a pessoa fala, olha, adorei, o que é isso? Então, com 361, ele pega o tênis desde o meu atleta de alta performance,
que está disputando pódio, até um influenciador que é entusiasta, que gosta da corrida, ou que está no processo de indo para a corrida, as pessoas me ligam e falam, cara, que tênis é esse? Né? Não só questão de cor, de construção de produto, ou enfim, mas as pessoas têm uma experiência muito legal. Então hoje, quando nós olhamos, e eu acho que esse movimento dos nano-influenciadores e das pessoas do dia a dia, né, que são de fato os influenciadores, isso aconteceu muito durante a pandemia, que parou de olhar tanto para aqueles influenciadores grandes e começaram a olhar para os influenciadores. Eu acredito que essas pessoas são as que de fato constroem a marca. Então, quando as pessoas perguntam, mas vocês vão levar, por exemplo, vocês têm intenção de levar algum influenciador para conhecer, por exemplo, a China, conhecer com certeza, a gente tem essa vontade, né? E também no futuro, quem sabe agora no próximo ano, a gente coloca isso em prática. Mas eu acho que o mais importante é, na 361, todos os influenciadores, principalmente aqueles que acreditaram na marca desde o início, eles são prioridades para a gente. Então, eu tenho influenciadores que têm 6 mil seguidores. Ok, mas é um cara que ele está todos os dias usando a minha marca. Ele está todos os dias falando, ele está crescendo com a marca, está se desenvolvendo, ele está indo um grau além, né? A gente fala que nossa assinatura é ir um grau além, então ele está buscando isso todos os dias. Então a nossa estratégia hoje é olhar, clusterizar mesmo e olhar para todos os perfis, né? Então, principalmente mulheres que correm, por exemplo, tem pessoas mais maduras que correm, que são importantes para a gente. São pessoas muito técnicas, que entendem muito de tecnologia e conseguem olhar para o mercado hoje e falar, nossa, de fato é um produto que está entregando um diferencial. E, de novo, tem aquela pessoa que fala, olha, nunca corri na vida, quero correr. E eu vou correr de 361, então para mim isso já é um belo caminho, sabe? E o que os influenciadores trazem do contato com essa galerinha mais jovem em relação à aceitação da marca, como se relaciona com uma marca como a 361 que está chegando no mercado? O cara que está ali acostumado com as marcas que a gente já sabe, 361, que tipo de feedback vocês têm? Olha, eu tenho os dois, na verdade, assim, eu tenho aquele corredor que tem a marca desde 2016, né, na época quando ela patrocinou, né, a marca patrocinou as Olimpíadas, que é o cara que eu recebo direto direct no Instagram, as pessoas mandando assim, olha o meu 361 que eu comprei em 2017, olha, então assim, e o tênis tá intacto, tô muito feliz que vocês voltaram para o Brasil, tem esse perfil, e para o público mais jovem, é interessante que a corrida ela vem descendo um pouco nessa questão da idade, né? Antes você via ali a faixa etária da corrida era diferente. Hoje a molecada está correndo mais, está se interessando mais pela corrida, está indo muito. O que ajuda, eu acho que é o movimento geral que a marca faz. Então lá, por exemplo, na China, os influenciadores, os caras têm um espaço totalmente dedicado, com fotos numa parede de 5 metros de altura, assim, são influenciadores que estão com a marca já há muito tempo, são influenciadores muito jovens, assim, não vou conseguir pronunciar o nome dos influenciadores chineses aqui, vocês me desculpem, quem sabe na próxima vez que eu voltar da China, meu chinês vai estar um pouco melhor, mas assim, o que é interessante é que lá, e aqui, a gente procura estar com as pessoas desde o início, fazer um trabalho de mais longevidade em relação aos influenciadores. E os jovens, eles vêm nos procurando muito por conta dos atletas, obviamente, do basquete, né? Então, assim, uma coisa acaba puxando a outra, então conversa com um público mais jovem. E de corrida, quando você fala de tecnologia, eu tenho vários amigos influenciadores que são super jovens, que estão correndo com 361 e estão amando. E o mais legal está sendo, cara, é uma marca chinesa, a gente tem que demais, entendeu? Então, olha essas cores, então olha essa tecnologia. Então, isso é muito legal. Eles também estão sedentos de novidade, coisas diferentes, sabe? Pelo menos é a minha percepção de mercado até o momento, assim, é o que eu tenho sentido. Tem uma outra questão também, as novas gerações, elas têm uma curiosidade muito grande pela cultura da Ásia, né? Tá aí o K-pop, agora saiu um filme, um desenho, uma animação nova, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, ela assistiu o filme, ela foi no teatro ver uma peça baseada no filme e faz um mês que ela me disse, 9 anos, pai, eu estou estudando japonês no Duolingo. Eu disse,
9 anos. E tá falando, porque eles aprendem rápido. Mas por que tu tá estudando japonês? Porque eu quero ir pro Japão. As crianças não querem mais ir pra Europa ou pra Disney. Califórnia, A minha filha não tá Apple, preocupada em ir pra Orlando. Disney, ela quer ir pro Japão, sabe? Então, assim, não existe mais aquele preconceito que vinha nas gerações anteriores sobre, é China, né? Não presta. Então, mudou tanto, evoluiu tanto, que hoje as novas gerações preferem um produto asiático do que comprar um produto de uma marca que eles, por si só, já acham uma marca velha. Eles querem A coisas marca novas. dos pais, né? Não só a gente. Né? Exatamente. Madura, uma marca madura. Exatamente. Né? Então, eles querem novidade. Né? Esse é um Então, bom eles ponto. querem ler mangás, querem ouvir K-pop, não estão mais preocupados com cantores ou bandas dos Estados Unidos. Né? Como a gente tinha lá o Backstreet Boys, né? Hoje em dia, a minha filha fala de Blackpink, não sei o que eu nunca ouvi falar, né? Mas se eu perguntar para ela alguma banda do Ocidente, ela não vai saber me dizer nenhuma. E a força do TikTok que, assim, contribui muito isso, que é um público mais jovem, a velocidade é muito mais rápida, e lá fora, na Ásia, o TikTok é a grande rede social. Então, tudo é muito voltado para esse novo consumidor e usuário das redes sociais, mais, né, esse scroll, eles pegam as coisas muito rápido, assim. Então, é um aprendizado, né? Nós temos ali a ferramenta para falar com a China e que tem a rede social, por exemplo, do WeChat. Tô viciada naquilo, em ficar olhando a comunicação, como eles fazem, os jovens, como eles consomem, o que eles querem ver, o que eles pedem, como eles se comunicam com a marca. Isso é muito legal. O esporte ou a rede social, o que trabalha hoje melhor ou é a junção dos dois? Eu acredito que é a junção dos dois, assim, eu acho que uma coisa não vai diminuir a outra, sabe? Eu acho que as duas coisas, elas andam lado a lado. Eu acho que o esporte, né, e o movimento que aconteceu, isso até foi nas últimas Olimpíadas, né, do Comitê Olímpico, incentivando os jovens atletas a postarem suas rotinas, a postarem o que eles gostam de fazer, fora treinar, né, todos os dias, 12 horas por dia. Então, gostam de música, tem os cantores preferidos, tem moda, marca, enfim, tudo isso voltando muito para que as pessoas entendam que, primeiro, existe um caminho incrível em relacionado ao esporte, carreiras incríveis, independente, né, de quando a gente fala de investimento em esporte, etc., a gente nem precisa entrar muito nisso, né, a gente já sabe, mas eu acho que esse tá caminhando junto para o jovem, sabe, ele tá vendo. Então, toda vez que eu penso em uma ação que seja de basquete ou de running, as coisas estão sempre muito juntas, sempre conectadas. E o lifestyle dentro de tudo isso aí? Com essa galera jovem aí, que, pô, mais do que a marca dentro dessas categorias tão clássicas, o cara quer o lifestyle. E aí? Eu acho que lifestyle hoje, ele não tá tão separado do que acho que não tá tão separado do esporte, da corrida, do basquete. Eu acho que as coisas estão mais misturadas, né? Então, assim, quando você pensar em categoria lifestyle, existem produtos incríveis na 361 na China, que você tem vontade de trazer todos quando você tá lá, não só calçados. Mas, por exemplo, hoje o lifestyle, eu gosto muito de quando eu vejo as pessoas correndo, falando de 24/7, que elas correm, elas vão trabalhar, elas vão de bicicleta por conta do trânsito, elas querem uma qualidade de vida maior, então uma coisa meio que vai juntando na outra. Então ela está buscando tecidos mais elaborados para poder usar no dia a dia, então você está com uma camiseta com tecido legal, com algodão ou com um tecido tecnológico, porque você vai ficar o dia todo trabalhando, vai sair de bicicleta do seu trabalho, vai para academia direto, vai correr com aquela roupa, com aquela camiseta, e é isso. Acho que as coisas estão meio que juntas nesse lifestyle, assim, sabe? Eu não consigo mais enxergar as coisas separadas. Não sei se o Sérgio concorda comigo. Exatamente. Nosso próprio time de desenvolvimento na Ásia, ele, quando desenvolve os produtos, ele pensa muito nisso. Né? Então, assim, como ela estava comentando, a 361 é uma marca completa. Então, a gente vende desde a bolinha de ping-pong até a touca de natação. Então, quando eles desenvolvem a confecção, na nossa confecção a gente não tem nenhuma peça, que não tenha alguma tecnologia embutida. Tá? Então, ou é proteção UV, ou é um tecido que respira muito mais, ou é um tecido que tu usa no verão, ele dá uma sensação de gelado,
que te refresca mais, ou vice-versa, né? E aí o desenho das peças, ele é um desenho muito moderno, sabe? São linhas, estilos muito modernos, tecnologias muito modernas, são peças sem costura, peças com detalhes especiais. Então, assim, quando tu compra uma peça da 361, seja tênis, com cores completamente diferenciadas do que a gente vê hoje no mercado, e surpreendentemente muito mais legais. A galera curte muito, a 361 é muito boa nessa questão de combinação de cores, quanto na confecção, onde tu vai usar uma peça, como ela estava falando, tanto para correr, uma jaqueta tanto para correr, um corta-vento, quanto para usar na rua, porque é um corta-vento com uma linha reta, com um corte perfeito, costura perfeita, sabe? Então, é muito essa conexão do esporte com o dia a dia. Muito, muito. E nesse sentido, você fala bastante, Sérgio, dá para perceber que existe uma pegada tecnológica hoje que envolve a marca, não só a 361, né? Mas eu acho que é isso que você já tinha até falado, né? Sobre essa concorrência pela tecnologia. Esse é o grande ponto de virada das marcas e da 361 nesse caso em relação à concorrência e a revolução que talvez venha daqui para frente nesse mercado de material esportivo? Eu tenho certeza que isso vai tirar muitas marcas dessa acomodação que estavam de já ter um consumidor cativo, se basear muito na marca para vender e não mais no desenvolvimento contínuo de tecnologias. A 361 agora, na última coleção, anunciou que eles fizeram eles vão fazer um trabalho junto com a NASA da China, vamos chamar assim, para desenvolver materiais e peças que tenham a mesma tecnologia também para uso no consumidor. Né? Então, assim, é uma corrida insana pela tecnologia, e ela é tão insana que quanto mais tempo as outras marcas demorarem para se dar conta disso, mais difícil vai ser para que elas acompanhem. Então, isso é importante, assim, e é importante dizer, porque é importante deixar claro que a 361, por ser uma marca chinesa, não quer dizer que é uma marca chinesa que quer invadir e dominar o mundo, não. Né? Existe o desejo da 361 se conectar cada vez mais com o Brasil, com os outros países. O sonho da 361 é ter uma fábrica no Brasil, né? Ajudar parceiros, indústrias, a se modernizarem para que a gente tenha condições de ter um calçado brasileiro. Então, a gente está aberto a conversar com outras indústrias que estão aqui, que estejam preocupadas com a nossa chegada, porque a gente quer dizer, cara, a gente não... A gente está desenvolvendo tecnologia lá, tá, mas se a gente conseguir produzir a tecnologia, que é isso que vai realmente dar o emprego, que vai gerar emprego e tal, é um sonho para a gente. Porque custa caro o imposto para trazer para cá, custa caro a logística de trazer do outro lado do mundo para cá, né? Aqui no Brasil a gente poderia estar produzindo aqui e vendendo para vários países da América do Sul pelo Mercosul sem pagar imposto também. Então é um sonho para a China, sabe? Então eu acho que a chegada da 361, eu quero também, sinceramente, que ela seja um estimulador para as outras marcas, principalmente as marcas nacionais. Né? Eu vejo talvez duas marcas nacionais, como eu disse, produzindo calçados com um pouco mais de tecnologia, mas eu vejo as outras marcas menores não conseguindo fazer isso, não porque elas não queiram, mas assim como tem uma certa proteção para o calçado brasileiro, tem proteção para quem produz equipamento para produzir calçado no Brasil. Então ele quer produzir um calçado com a mesma tecnologia que a China,
Mas para trazer uma máquina Esse de lá maquinário não pode chegar aqui. é caríssimo, né? E aí, tu tem que comprar da indústria. Tu quer que o tênis chinês pague mais imposto? Beleza. Mas então, tu vai ter que também ajudar a indústria brasileira a vender. A ser autossuficiente, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, assim, ao invés do Brasil brigar contra a entrada da China e seus produtos, eu acho que o Brasil deveria construir laços com indústrias, não só no segmento esportivo, né, mas de outros segmentos, construir laços, porque a China, talvez no imaginário das pessoas é um inimigo, né, mas a China é um dos países mais parceiros, que desejam ter mais parceria com os outros países do mundo. Né? Então, que construam mais laços, que não se fechem para isso. A gente está aberto a isso. Então, e aí você vê, né? De uma certa forma, você trouxe aí uma narrativa, uma história. Como construir essa narrativa, essa história da marca que remeta, por exemplo, quem consome ao imaginário? Então, por exemplo, você pega ali que nem o filme que teve da Nike com o Jordan. Né? Você trabalha o imaginário, né? Óbvio, são marcas aí centenárias. Aí você tem Adidas e Puma trabalhando uma série de coisas relacionadas a questões olímpicas que remetem também o consumidor a um imaginário de atletas, uma relação longeva. Como que a 361, nessa questão de trabalhar essa contação de histórias e que possa fazer com que isso aproxime o consumidor atual e potencial cada vez mais para a marca? Eu acho que, em primeiro lugar, a primeira história que a gente tem que contar é justamente essa que eu estava comentando, de que a 361 é uma marca chinesa, mas que não tem nenhum mal nisso, né? É uma marca chinesa que vai mostrar sua tecnologia, que quer ser parceira tanto do consumidor brasileiro quanto de outros possíveis parceiros. Então, essa história tem sido contada no Ocidente, principalmente com a nossa presença nas principais maratonas, por exemplo, do mundo. Né? A gente recentemente esteve na Maratona de Berlim, na Expo, mostrando nossos produtos, para que o consumidor tenha acesso ao que está acontecendo do outro lado do mundo. E para que ele tenha acesso não só vendo o produto, mas entendendo o que tem por trás dessa marca, sabe? Porque quando a gente fala a 361, os calçados da 361, as pessoas pensam que é uma fábrica de calçado que tem lá, né? Que produz tênis. E quando tu chega lá, e é muito legal, porque cada vez que eu levo um brasileiro para lá, eu adoro ver o impacto, a surpresa que eles têm lá. Quando eles chegam lá e entendem a estrutura, a foto inteira, tamanho que é do tamanho elefante da ali, 361, né? Sabe? E eles falam, nossa, cara, eu tenho distribuidores na América Latina que, além de 361, distribuem outras grandes marcas, né? E eles vão para lá, para a China, para 361, e me dizem, Sérgio, eu nunca vi em nenhuma outra marca o que eu estou vendo aqui. Sabe? Tanto em grandeza, quanto em tecnologia, estrutura. Então, assim, é mostrar um pouco mais o que estava escondido lá do outro lado do mundo. Né? Eu estava comentando há pouco, a China recentemente, agora em junho, ela aboliu a necessidade de visto para que o brasileiro vá para a China, porque eles querem mostrar o que é a China verdadeira, eles não têm problema nenhum com isso. Ao contrário, eles querem mostrar que a China é um país pacífico, extremamente tecnológico, hoje eu diria que é o mais tecnológico dos países da Ásia, porque eles é que desenvolvem, eles que produzem. Então, assim, tirar aquele imaginário que o brasileiro tem de que a China, que foi construído lá atrás, que a China é um inimigo nosso, sabe? E que entendam definitivamente por que é tão melhor o que vem da China do que o que vem de outros países ou de outras marcas que não tenham esse contato com a China, sabe? É um pouco a revolução que teve, nos anos 60 com o Japão, depois nos anos 80 com Coreia do Sul. Muito. Vem agora muito essa revolução chinesa, né? Muito, assim, a gente
Quando tu vai para um shopping na China, que as pessoas devem pensar que não tem shopping na China também, os shoppings são imensos, em um dia tu não consegue visitar todo o shopping. Todas as grandes marcas, tanto de luxo quanto esportivas, estão lá. Se tu quiser entrar numa loja da Jordan, é Nike, a Jordan lá, tu vai ter uma loja da Jordan lá. Tu vai no final de semana nesse shopping, os chineses, as novas gerações, eles vão vestidos daquela maneira mais excêntrica, bem estilo Japão, que tu comentou. Eu te digo assim, tu quer imaginar o que é a China, realmente, pensa no que é o Japão, porque o Japão, ele se mostra, né? O que tu imagina que é o Japão é a China hoje, né? Tanto na cultura, no consumo, que é gigante. A China, ela se transformou muito mais num país consumidor do que fabril, ela vem migrando para isso, né? Então o consumo é desenfreado para os chineses. E o governo chinês, ele quer, quanto mais consumo, né, mais vai crescer a indústria, é o que todo país faz, né? Mas a China com bilhões fica mais fácil, numericamente, né? Mais fácil. Eu acho que uma coisa interessante, né, você falou um pouco sobre storytelling, né, e a gente falou para onde nós queremos seguir, é justamente esse orgulho que tem. Ele fala que ele tem orgulho de levar as pessoas, que ele adora quando ele leva os brasileiros, porque eu fiquei pior do que quando eu fui pra Disney, assim, eu fiquei enlouquecida naquele país, com tudo, com as pessoas, com cultura, com tudo. Eu achei a China, superou em 10 vezes a minha expectativa, e olha que eu fui com bastante expectativa. Você foi com bastante expectativa, eu lembro de você ter comentado que você lembra, né? Você falou, eu vou e não sei o que e tal, mas super voltou realmente mais animado. Eu voltei porque, assim, é um outro mundo, e por que não apresentarmos, né, e aquele orgulho, né, assim como a gente tem muito orgulho de ser brasileiro, ter orgulho de trabalhar numa marca incrível como a 361. Então, no nosso pensamento de marketing, é muito made in China. Tipo, nós temos muito orgulho de sermos de uma marca chinesa, porque temos as melhores tecnologias, né, temos pessoas incríveis por trás né, falavam muito isso, quando você trabalhar numa marca né, asiática, você vê como é diferente. Olha, primeiro, que eu aprendo muito com todos eles, e a generosidade que eles têm em ensinar e compartilhar as coisas é muito incrível. Então, assim, nós temos muita sorte no nosso dia a dia de convivermos com pessoas incríveis e que dão nos liberdade para trabalhar, porque isso também não tem preço, né? Eu ouvi, por exemplo, do meu vice-presidente de marca falar, olha, faz o que você acredita, o que é importante para o teu país, o que você... As pequenas coisas que às vezes a gente acha que, não, vou colocar no meu report, porque eu acho que... Não, para eles olham e falam, nossa, isso é muito legal, e nós estamos virando referência para outros países, né, e para outras. Então, o que o Brasil está fazendo, o que a América Latina tem feito. Então, isso para a gente é muito legal. Claro que a gente tem um caminho longo ainda pela frente, o que torna tudo mais interessante. Lógico. Né? A gente tem os desafios diários, mas eu falo, storytelling, quando a gente pensar, nós temos orgulho realmente de ser. E tudo que fizermos daqui para frente é muito pensando nisso. Da nossa cultura, né, trazendo essa realidade e apresentando essa marca e esse país para essas pessoas. Qual a estratégia do e-commerce, olhando o Brasil? O e-commerce foi a porta de entrada para a gente aqui no Brasil, nessa volta da 361 com força. O e-commerce, mais do que vender produtos, ele é uma vitrine para que a gente consiga mostrar a imensa quantidade de modelos e produtos que a gente tem para disponibilizar. O que a gente não conseguiria fazer numa única loja, a não ser que essa loja fosse unicamente da 361. Né? Então, o e-commerce vem para isso, e ele vem também para ajudar a divulgar a marca. Né? Ele como porta de entrada, assim, a gente mostra muito na web e fora da web também, o que são nossos produtos, a performance, a gente assiste a muitos reviews de influencers muito conhecidos e com muita credibilidade falando do nosso produto, e isso ajuda demais o nosso e-commerce, né? Então, o e-commerce foi a porta de entrada. E até assim, o plano inicial da 361 para esse ano era ficar só no e-commerce. A gente, como eu disse, uma entrada silenciosa. Mas houve uma demanda tão grande
clientes procurando nosso produto em lojas, que a gente começou a ser procurado por redes grandes. Hoje a gente está presente, por exemplo, com a linha de basquete em todas as lojas da NBA, e não fomos nós quem procuramos eles. Nós tínhamos planos de ir buscar eles, mas para o ano que vem. E eles nos conectaram e disseram, olha, tem muita gente pedindo, eu queria saber um pouco mais, tem muita gente pedindo os tênis da 361, né? Então é sinal que funcionou bem a estratégia do e-commerce. Eu acho que também um ponto, quando a gente pensa em performance de corrida, né, que basquete veio esse movimento X1, 3x3, que é muito interessante para um público mais jovem também, esse movimento das próprias lojas, né, de Running Special, por exemplo, como a Velocitar, nós estamos também trabalhando com a loja recentemente, também foi um movimento que eles nos procuraram. É claro que a gente tem uma relação de longa data, né, do mercado, e isso ajuda, né, a chancelar a nossa presença dentro, e hoje é uma rede que detém uma curadoria incrível em relação ao produto, né? Então, quando nós fomos procurados e nós começamos a trabalhar, estarmos fazendo parte dessa curadoria, ao lado de marcas que já estão no mercado há muito tempo, fazendo um trabalho há muito tempo, você fala, olha, isso pra gente é o melhor termômetro de que a coisa está caminhando para o lugar certo, né? Se quem mais entende produto, né? Exato. No dia, tanto no basquete quanto no running, tá querendo ter o nosso produto na loja, é porque a gente realmente está fazendo a diferença. Já percebeu que a gente já está quase com o olho puxado, né? Eu já tenho um pouco de olho puxado. Já vinha assim. Nesse sentido, sempre no Brasil a gente faz aquela pergunta, e o futebol? Futebol. Futebol, entre todos os esportes, aí vamos listar os esportes olímpicos, né? O futebol é um dos esportes onde a China tem mais dificuldade, né? Se tu parar para ver os Jogos Olímpicos, aí, Copa do Mundo, futebol nunca foi o grande esporte da China. E isso incomoda um pouco eles, sabe? Porque tu vai para os Jogos Olímpicos ou para a Copa do Mundo e a China vê... É um figurante ali, né? É um figurante, enquanto ela vê outros países da Ásia já competindo nas cabeças, né? Então, isso é uma coisa interessante, que o governo chinês, há 2 ou 3 anos atrás, ele instituiu a obrigatoriedade do ensino de futebol nas escolas primárias. Por quê? Porque eles têm o plano de ganhar uma Copa do Mundo daqui a 20 anos. Então, o que acontece? Nesse momento, todas as marcas esportivas da China, nessa corrida desenfreada de tecnologia, estão fazendo a mesma coisa. Eles estão numa corrida desenfreada para desenvolver as melhores chuteiras possíveis, imaginárias. A gente já viu muito protótipo, mas eles são muito exigentes com eles mesmos, e o que eu posso dizer é que no futuro a gente vai ter a linha de futebol, e quando entrar com essa linha de futebol vai ser uma coisa extremamente impactante, extremamente surpreendente, né? Porque justamente por ter essa proximidade das marcas esportivas com tudo que tem de mais tecnológico, né? Estão todos ali na mesma região, vai ser uma coisa que também vai chocar bastante. Não posso falar muito, mas eu acho que assim, o plano assim como a China quer conquistar a Copa do Mundo daqui a 20 anos, quem sabe daqui a um pouco menos a gente não conquiste as cabeças ali no segmento esportivo, falando de produtos mesmo. Qual o tamanho da operação no Brasil? A nossa operação no Brasil, ela é um pouquinho diferente, tá? Porque como o nosso plano inicial era estar só no e-commerce, a gente começou com uma turma pequena, né? Por quê? Porque toda a parte que não é estratégica para gerenciar o Brasil e os outros países, como logística, produção, enfim, ela fica na China. Então, o nosso escritório ele é dividido em 2. Eu diria que 60% da nossa equipe está na China, cuidando de produto específico para a América Latina, logística, enfim. E aqui, hoje no Brasil, a gente está começando
a colocar colocou a sementinha, então estamos colocando as raízes, né? Entrou a Camila, né? Não preciso falar muita coisa, né? Aquela velha história que já dobrou a equipe. Nossa, a Camila acho que triplicou, quadruplicou, porque são uma mulher insana. A gente está contratando pessoas com muita experiência e muito capacitadas que para preparar elas para que comecem a ser cada vez mais líderes e vão colocando pessoas no lugar delas, né? Hoje tu chamou a Camila de gerente de marketing, quem sabe na próxima ela vai ser a diretora de marketing, né? E vamos lá. Ai, Camila, já Trabalharemos para isso. Trabalharemos para isso. Vou pegar um papel para assinar aqui. É o primeiro Pinheiro, né? É verdade. Então a equipe vem crescendo. A gente, esse ano, duplicou. O ano que vem a gente vai duplicar de novo a equipe. A gente ainda fala assim que a gente montou um escritório aí que dá para 3 vezes o nosso tamanho. E a gente estava comentando, cara, imagina que agora ali em março já mais da metade desse escritório já vai estar ocupada. E aqui a gente ainda está assim, né? Tranquilo, tá uma tranquilidade, assim. Né? Mais ou menos, né? Porque imagina, o marketing chegou ali com caixa, com recebimento e pessoas visitando o showroom. Aliás, né, vocês estão convidados para conhecer o nosso espaço, mas o que o Sérgio fala é muito verdade, assim. E o mais legal é que quando você começa uma operação dessa, logo no início ali com as pessoas, você traz pessoas que tem tá todo mundo muito na mesma página. Então, eu achei muito legal que o Sérgio respondeu que poderia ser qualquer um de nós, né, com o texto que você abriu, porque todo mundo se posiciona dessa forma, né? Nós trabalhamos para uma marca na China, então a gente também aprende muito com eles, e todo mundo, a gente se ouve o tempo todo, né? Então a gente senta e as estratégias são discutidas muito juntos, e isso quando você fortalece as raízes, a base, todo mundo que trouxermos daqui para frente, você consegue traçar um caminho muito legal e ver as pessoas evoluir é o nosso propósito, né? Porque trazê-los para trabalhar, né? O que a gente fala, poxa, que legal, eu vejo pessoas que trabalharam comigo hoje em cargos de gerente de produto, diretor de produto, de trade marketing. Então, acho que esse é o propósito, tornar a vida das pessoas diferente e melhor, né? Então, se a gente já consegue fazer isso diariamente como equipe, né? A gente é como uma equipe pequena, a gente só quer aumentar essa estrutura dessa forma, né? E uma equipe feliz, né? Exato. Uma equipe feliz e que, assim, não tem como. A gente, juro, foram 35 horas, mais ou menos, de voo, né, para ir para a China. Uhum. Quando voltou, né, a gente teve alguns voo cancelado, essas coisas, porque acontece, né, não tem jeito. E a gente fala de muitas horas, né, eu falo que eu almocei 2 dias no mesmo dia, jantei nos 2 dias no mesmo dia, tem hora que eu já não sabia mais onde é que eu tava, nem que horas que era, mas assim, quando eu cheguei no aeroporto no Brasil, eu falei, cara, quando é que a gente volta? Assim, então é uma sensação muito boa, a gente se diverte muito, e assim, a gente tem conteúdos que a gente vai soltar agora aos poucos, mostrando um pouco dessa nossa experiência na China, então faz todo parte do nosso storytelling, é a realidade, então todo mundo vai receber, se eu não tiver, o Sérgio vai receber, o Juliano vai receber, vamos falar do nosso time que ficou lá, né, então o Juliano, que é responsável pelo produto, com parte comercial, o Nilson, que eu peço dinheiro diariamente para ele, que é o nosso... que ele é, né? Exato, né, quando ele olha para mim, essa Camila faz uma bagunça, por quê? Porque, imagina, tem movimento ali, então assim, isso é muito gostoso, a gente tem ali, né, até a Jo também, que trabalha na parte ali, ajudando a nossa secretária do que a galera que trabalha à distância trabalha também. Staff, o pessoal que trabalha à distância, então assim, é um ambiente muito, muito bom de se trabalhar, né? E ela é aquilo, é uma gigante, mas aqui no Brasil é uma startup, basicamente sem ser, eu falo né? que é uma startup, a gente é uma startup, e a gente tem que pensar como uma startup, né? Trabalhar de uma maneira coerente, a gente não pode errar, porque a gente é uma startup, e ao contrário, a gente tem que fazer um trabalho cada vez melhor para que a gente ganhe cada vez mais investimentos de fora, né? Então, assim, a 361, ela está na Ásia, ela não tem noção do quanto dá para crescer aqui, não só no Brasil como na América Latina, né? Então, assim, eles vêm se surpreendendo muito com o mercado latino todo em si, porque, falando sério, assim, a gente brinca com isso, mas até hoje, em vários lugares fora do Brasil, inclusive para eles, até pouco tempo atrás, eles pensavam que a capital do Brasil era Buenos Aires, né?
com o tempo, nos últimos 2, 3 anos, depois que acabou a pandemia, que eu comecei a trazer eles para cá, e para que eles conhecessem não só o Brasil, mas vários países da América Latina, não só a parte boa, mas a parte real, né? Para entender, né? Exato. Vai falar, ó, Exatamente. o bagulho aqui é doido. né? Sabe? Não é promador, não é Aham. promador. Para eles entenderem que muitas vezes um calçado esportivo custa o preço de um salário mínimo, né? E que a gente tem que adequar nossos produtos para atender a maior parte dos consumidores da América Latina que não tem condições de comprar um calçado que custa um salário mínimo, né? Hoje em dia, se eu procurar um calçado de uma marca brasileira, por exemplo, tu vai achar um calçado que começa ali por meio salário mínimo, né? Então, assim, poxa, como é que a gente consegue fazer para conseguir atender esse consumidor que sonha em ter um produto desses, né? Essa foi a pergunta que eu fiz para os chineses, e eles foram lá e disseram, não, vamos fazer sim. E aí está a prova, né? A gente, como a Camila estava comentando, a gente tem produtos que vão custar R$1.000 a menos do que outros, vão custar 30% abaixo, então, às vezes 40% abaixo, né, dos produtos nacionais. Não porque o nosso produto seja muito barato, ele não é, tá? Porque só o que a gente paga de encargos, de impostos, o antidumping, onde a gente paga $10 por par, é caro, né? Mas porque eu acho que no Brasil, pelo país estar muito fechado, falando da carga tributária dos produtos que vêm de fora, o consumidor é um pouco explorado pelo que as marcas oferecem produzidas no Brasil. Eu me lembro na época do plano Collor, onde o Collor ele criticava muito os carros brasileiros. Eu não vou falar o termo que ele chamava. Eu não ia falar o termo. Carro, eu falo. Mas tem que contextualizar com o momento histórico. Né? Um momento. Ele chamou de carroça. Carroça, né? E aí, quando os carros de fora começaram a entrar, justamente porque reduziram um pouco a carga tributária, duas coisas. Primeiro, o consumidor disse, nossa, mas que carro é esse? Que tecnologia toda é essa? Eu realmente estou numa carroça. Exatamente. Foi quando a gente começou a ter um vidro elétrico, né? E, ao mesmo tempo, a própria indústria nacional automobilística começou a reduzir seus preços de uma maneira estranha, porque antes reclamavam que trabalhavam na margem, né? E daqui a pouco eles começaram a reduzir para ficar mais competitivos. Então, assim, essa é a realidade, né? Existe um protecionismo para a indústria, mas isso faz com que não exista um protecionismo para o consumidor. É o consumidor que paga esse protecionismo, sabe? Então, assim, vamos abrir um pouco mais, vamos estimular para que tudo evolua, né? Para que a indústria aqui evolua, para que o consumidor tenha um calçado melhor por um preço justo. Porque se a gente, pagando tanto imposto, a gente consegue vender com um preço melhor do que o preço das outras marcas, é porque tem alguma coisa errada aqui na indústria nacional, né? Eu não vou comentar muito, assim, mas eu acho que a indústria nacional nunca teve tanto lucro divulgado assim no segmento esportivo quanto agora, justamente por isso, né? Porque não tem uma concorrência justa, né? Por falar em concorrência, o mercado é extremamente acirrado, né? É uma guerra. E tem todo, por exemplo, desde a concepção de um calçado até o lançamento, ele está lá na prateleira. Qual o tempo dessa brincadeira, considerando que você tem as outras marcas nesse mercado também trazendo novos modelos, novas tecnologias, comunicando com o consumidor e tal? Como é que funciona essa guerra aí, olhando a 361 para que ela consiga se posicionar? Sim, a 361 ela lança uma nova coleção a cada 3 meses. Tá? Para vocês terem uma ideia, em dezembro a gente vai lançar a coleção, vai apresentar a coleção que a gente vai lançar para o consumidor no início de 2027. Tá? E um ano na frente. No lançamento, mas no desenvolvimento, porque eu tenho reuniões com o pessoal do desenvolvimento, eles estão pensando alguns anos à frente já, né? Já considerando, inclusive, isso é interessante, já considerando futuros desenvolvimentos de futuras tecnologias,
para desenvolver um calçado que vai ser vendido em 2029, sabe? Então a velocidade é essa, e de novo, não por causa da concorrência das marcas ocidentais, mas por causa deles mesmos, assim, sabe? Da guerra agressiva. Tu comentou que é uma guerra acirrada. Eu diria que o mercado esportivo é uma das guerras mais violentas e agressivas, falando globalmente, do mundo, né? Sérgio vive num momento Marty McFly. Ele É vai, verdade. conversa com o professor Brown lá no futuro, Exato. aí verdade. volta pra cá, agora tá aqui na realidade e tal. É Fui verdade. bem nessa, fui tiozão, mas eu Ah, tô... não, mas super Não. cool, super Mas é moderno. isso, né? super Essa do Martin moderno. McFly, os fortes entenderão. Entenderão, mas é. a gente vai ter que dar uma explicada, né? Precisa contextualizar um pouco, mas quem vai entender vai, né? Mas é um pouco isso, que às vezes é muito... Muitas vezes a galera não entende isso, mas as marcas esportivas, eu acho que tem muito a ver com isso que o Sérgio falou, né? Tem uma concorrência que ela é tão acirrada que Sim. tem uma galera que a função é pensar no futuro. Exatamente. É aquele cara que, quando você conversa com essas pessoas, elas são completamente malucas, né? Insanas. É uma cabeça que você ainda não chegou lá. Você não entendeu onde o cara tá, entendeu? É uma coisa meio assim. Exato, é bem isso. Por exemplo, agora a gente teve agora em setembro para ver a coleção. De 2035, né? Logo ali. Imagina, foi para ver a coleção do final do ano que vem. Eu olhei aqueles produtos, eu olhei aquelas cores e tal, e disse, isso aqui não vai funcionar, né? E é sempre assim. Aí quando chega o produto, um ano depois, pra gente... Você vê que o mercado já absorveu isso, né? Cara, a gente manda, por exemplo, para os melhores influencers, eles vão lá e falam, que produto, que cores, que tecnologia. Eu disse, cara, eu pensei que isso aqui não ia vender nada, sabe? Então, assim, eu não questiono eles, né? Se eles estão dizendo que isso aqui vai ser a tendência daqui a um ano, quem sou eu aqui no outro lado do mundo para discutir? E é muito isso. A Ásia tá na frente nessa questão design, produto e meio tendência mesmo de moda. Porque, a sensação que me dá muitas vezes é isso, assim, o asiático tá meio na frente. Coisa das coisas extravagantes, não sei o que. Lá, eu lembro, muito mal comparando, eu fui em 2012, na final do Mundial, né, quando ele foi campeão e tudo, e me chamou a atenção isso, eu olhava muito na rua, as pessoas muito brilhantes, coloridas e tal, e agora, né, depois aí passou uns 2 anos, aí chegou, vamos dizer assim, aqui pro Brasil, meio de usar esses tons mais chamativos e tal. Sim. Tem uma coisa meio muito asiática de ser muito peculiar, mas... Tem, mas é uma coisa interessante, eu trabalhei a minha vida inteira com calçados, né? E antes de trabalhar com o mercado esportivo, eu trabalhava com o mercado com o mercado nacional, casual. Então, eu trabalhei em marcas femininas e masculinas muito grandes hoje no país. E o que acontecia? A gente viajava uma vez por semestre para a Europa para olhar as vitrines, para ver o que estava fazendo, fotografar as vitrines e voltar e copiar, né? E era uma guerra nas vitrines, porque para tirar foto, que os chineses vinham empurrando a gente para tirar foto também, sabe? Todo mundo fazia isso. Hoje em dia tu não vê mais os chineses indo para a Europa copiar os outros. Muito. Tu não vê mais. A gente continua vendo o pessoal de várias marcas casuais indo para lá para ver tendência e tal, mas tu não vê mais os chineses. E tem um ponto interessante, né? Eu me surpreendi, eu gostei muito do que eu vi, principalmente seguindo agora, né, o WeChat ali com as redes sociais da China, o nível de bom gosto que eles têm em relação a tudo, né? Quando vai apresentar o produto, a construção, a montagem de look, a tendência, e ao mesmo tempo, eles também são super disruptivos. Então você vê eles usando um chinelo com um ursinho desse tamanho. Aí você fala, cara, como assim? Mas eles têm a questão de customizar as peças, eles têm um nível de bom gosto muito grande. E eu vejo esse movimento não só relacionado à moda, ao mercado esportivo, mas também a cultura, a gastronomia. Eu tenho visto muitos, né? Agora que eu consumo muito a questão, né, da China e da Ásia, muitos influenciadores, chefes de cozinha, pessoas indo para a Ásia para poder mostrar isso que a gente está falando. Então, eu acredito que está gerando tendência, não só na parte mas na gastronomia, cultural, música, arte, fotografia. Então, eu vejo isso
esse caminho, as pessoas, de novo, todo mundo muito curioso, né, do que tem lá fora, do que está acontecendo. Antes as pessoas, os jovens queriam muito, vou sair um dia, vou morar nos Estados Unidos. Não, meu filho fala, meu sonho é conhecer o Japão. E meu filho vai fazer 16 anos. Então, quando ele fala, o que você quer fazer? Onde você moraria? Moraria no Japão. Eu falo, mas não precisava ser um pouquinho mais perto para ficar perto da mãe? Não, é no Japão ele quer morar. Então, Por isso mesmo, mãe. exatamente. Por isso mesmo. Nessa idade é por isso mesmo. Nessa Mas idade é por isso mesmo. E assim, ó, não só falando do nosso segmento, mas em todos, a China, com o desejo dela de estar no globo todo, ela entendeu que ela nunca vai conseguir estar no globo todo com as suas próprias marcas copiando. Nunca. Né? E aí vão voltar para a indústria automobilística. Quando eles começaram a aparecer, era cópia, né? Pô, os caras estão copiando a marca tal, estão copiando a marca Y. Hoje em dia, a gente fica curioso para ver o que esses caras estão fazendo de design agora, de tecnologia, porque é completamente disruptivo, né? Então, é isso. Para que as marcas de lá se destaquem, elas efetivamente têm que fazer alguma coisa muito diferente do que está sendo feito pela, vamos colocar aí, concorrência do Ocidente. E ele faz pausa dramática, né? Mas é bom. É importante, né? É media Importante. trends. Deixar aquele momentinho. Ô, George, agora é com você, meu filho. Já deu 1h10 aqui. Uau, 1h10? voou. 1h10. Voou. Passou. Mas chegou a sua hora. É a hora dos momentos. George. Sérgio, qual foi o momento mais marcante na sua vida no qual a harmonia foi mais importante do que ter razão? Que a harmonia ser mais importante do que ter razão. Eu acho que foi quando, vamos falar da marca de novo, quando a 361 resolveu entrar no Ocidente e ela teve que montar um escritório nos Estados Unidos, contratar os americanos e tal. A gente tem escritório até hoje nos Estados Unidos, Europa, enfim. E ali teve um momento em que a China, pela primeira vez, estava dando ordens para os americanos no escritório. Né? E aquilo ali, essa era a razão, né? O americano estava demorando para entender que agora quem mandava era o cara que antes trabalhava para eles. Até que chegou um momento que a gente entendeu que era melhor a gente ter uma harmonia do que ficar discutindo quem mandava em quem. E aí ali a gente entendeu, eu acho que todo mundo era igual, sabe? Que não tinha ninguém acima do outro. E aí quando se teve essa harmonia é que a marca efetivamente começou a aparecer mais no resto do mundo. Olha a pausa dramática. Pausa dramática geral. Nossa, eu fiquei olhando para ver o que... Pensando aqui. Mas foi muito interessante, eu posso dizer que foi muito interessante. Porque é meio filosófico, né? No início, assim, eram discussões terríveis, porque os chineses diziam, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí os americanos dizendo, como assim? Quem é tu para dizer que eu tenho que fazer isso, isso e isso? Não vou fazer. Bom, cara, desculpa, mas agora quem paga teu salário sou eu. Né? Então, assim, não foi coisa de 1 mês, 2 meses. Não, com certeza. Foi coisa de anos, sabe? Vamos botar aí 1, 2 anos até que se gerou essa harmonia, né? De vamos parar com isso, sabe? Que a coisa não está funcionando. E vamos fazer a coisa andar. Foi um grande aprendizado para você em se tratando de liderança? Muito, muito. Eu costumo dizer que eu trabalhei em várias empresas brasileiras e trabalhando com uma empresa chinesa, eu nunca fui tão bem tratado e tão respeitado pelos meus líderes. E isso me ensinou muito, muito, a saber liderar de uma maneira menos agressiva, como a gente está acostumado a liderar no Ocidente, né? Que é ali, O famoso top-down. Top-down, exatamente. E aí, puxa vida, ironicamente, eu fui aprender isso na China, que era onde a gente imaginava que era muito pior a coisa, né? Assim, em 10 anos, 11 anos, eu nunca vi meus líderes levantarem a voz para alguém, não só para mim, para alguém. Eles não levantam a voz. Eles tratam de igual para igual. Para vocês terem uma ideia, assim, o nosso CEO,
Isso faz parte da cultura chinesa, de eles se tratarem de igual para igual no dia a dia. Eles comem no mesmo refeitório que toda a equipe do prédio administrativo que a gente tem, come a mesma coisa. A única coisa que a gente é proibido de sentar na mesa deles, né? Porque aquela mesa tem que estar disponível na hora que eles quiserem. E quando a gente tem reuniões com o dono, com o CEO, o Mr. Ding, tem a cultura do chá, né? E nessas reuniões, ele prepara o chá e ele fica servindo todos. E ele não pode ver o teu copinho de chá vazio, ele vai enchendo, ou seja, ele vai te servindo e não a gente vai servindo a ele, sabe? Então, assim, se tem um exemplo de liderança melhor que esse, eu não vi. Eu costumo dizer para ela, para todos os que estão, cara, aqui não tem cacique, aqui é todo mundo índio, né? Todo mundo tem o mesmo poder de voto, não tem o voto de Minerva aqui, né? Vale quem tiver o melhor argumento, ponto. Enquanto ele tá servindo café para todo mundo. É verdade. Mas Aqui café, olha, Aqui café. mas é verdade. A minha sala é a única que tem uma Nespresso, porque foi a única exigência que eu pedi sobre o viciado em café. Eu quero alguma coisa. E aí eu chamo o pessoal, vem pegar um café. Tem café lá no showroom, mas eles entram livremente na sala, vamos tomar um café e tal. Eu faço questão de eu servir. Quando a gente recebe pessoas lá, eu vou até a Copa lá e trago as garrafas, meia dúzia de garrafa no colo, assim, se tiver que buscar, eu compro. É isso, cara, sabe? Acho que liderar é isso. Acho que o melhor líder não é quem sabe fazer melhor, é quem sabe formar a melhor equipe e liderar essa melhor equipe. Parada dramática. Pausa dramática. Momento, Sérgio. Momento, Sérgio. E agora de volta. Agora você vai liberar a Camila, não? Sim, claro. É? Imagina que este momento agora Uhum. é o seu último instante com o Caruso Uhum. e você tem a última oportunidade de dizer algo para ele que você nunca disse e que vai ecoar pela eternidade. Nossa, fiquei arrepiada. Nossa. Bom, primeiro que eu diria que ele é a minha oração, sabe? Eu acho que quando a gente... É muito louco isso, né? Acho que quando a gente internaliza, né, o que a gente quer de fato pra gente, pra vida da gente, assim como no trabalho, na vida, chega uma hora que você quer harmonia, que você quer estar em paz, você quer estar bem, você quer, né, você acaba pedindo isso, né? E eu falo que ele foi, quando eu falo que ele, né, se eu falar pra ele olhar pra câmera e falar, você foi minha oração, é de fato isso, porque eu acho que foi o que eu sempre pedi, quando a gente ali tá naquele contato, aquele momento, uma pessoa que tivesse essas características de família, de valores, de um excelente pai, enfim, às vezes chato, sim, com certeza, quem não é, mas eu acho que é muito isso, assim, se eu pudesse dizer algo pra ele, assim, eu acho que talvez seja a coisa mais bonita que eu já disse pra alguém, que ele é a minha oração. Vai me fazer chorar. Engasguei aqui, hein? Bonito. Nossa, ele vai chorar, Gostei dessa certeza. declaração. Mas é verdade, porque eu acho que tem um momento, e também falando um pouco, né, é claro que não tem a ver com, mas um pouco com o que o Sérgio falou, eu sempre gostei, e eu tenho muitas relações que eu trago durante todo o meu período na minha vida, em relação ao trabalho, que são pessoas que eu sempre falo, nunca gosto de dizer, eu sempre falo quem eu sou, e depois aonde eu estou, né, então, assim, todo mundo que trabalha, né, as pessoas que trabalhavam comigo, que trabalham, quem está acima, quem tá do lado, né, isso não tem preço, você tá com o teu líder do lado a lado, eu acho que isso também faz parte das coisas que eu pedi, das coisas que eu queria, né, e assim, meio que tudo deu uma encaixada. Então, assim, quando ele fala que nós somos todos ali, estamos juntos, gente, eu acredito muito nesse tipo de liderança, foi uma coisa que eu sempre procurei nas marcas, e sim, encontrei muitas que eu trabalhei, mas nada parecido com o que eu venho encontrando na Ásia e com o Sérgio, com o Nilson e com o Juliano, né? Então, é isso. Respondi sua pergunta? Claro. Muito bem. Ele vai ficar muito feliz, tá, de ouvir isso. Né? É verdade. Mas também, como é que vai falar mal do Caruso? Não, eu disse pra ela, olha, se tu largar o Caruso, eu pego a ficha 2 aqui pro pessoal. Pelo amor de Deus, né? Não, ele é um cara muito especial. E assim, é muito engraçado, porque eu acho que também a parceria é isso, né? Então, por exemplo, a gente tá na marca, então ele
E se a gente conversa, ele é publicitário, então a gente senta junto, daqui a pouco tá eu, ele e o Sérgio conversando, almoçando e falando da marca e montando um logo, fazendo alguma coisa. Então é muito bacana ter essa contribuição também como profissional bom que ele é, né? Ele tá curtindo, né? Ele curte. Já não existe mais outro tênis de outra marca no guarda-roupa dele, né? Obviamente. Senão ele deixa de ser oração naquele... Exato! Vira praga. Muito bem, George. Que aula hoje? Baita aula, hein? Hoje, olha, vou dizer, foi rápido para tanto conteúdo que a gente discutiu. Falamos de China, falamos de construção de marca, falamos de influenciador, storytelling, liderança, relacionamento. Cara, teve bastante coisa aqui. Falamos sobre a mudança do mercado de marca esportiva que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais nos próximos anos. Tecnologia, de volta pro futuro. De volta pro futuro. Diariamente, maquinadoesporte.com.br, @maquinaesporte nas redes sociais. E a partir de agora, temos umas novidadezinhas também aqui com 361 e maquinistas, né? Sim, teremos. Já joguei aqui. Já jogou, né? Spoiler! Agora Mas a gente não vai contar, né? Vamos esperar acontecer, o pessoal ver, né? Vamos. Aguardem. Spoiler! Aliás, não só aqui no Máquina, daqui a pouco a marca também tem algumas coisas em vista, né, Sérgio? Muito bem. Não posso, ela me mata. Cenas dos próximos capítulos, maquinadoesporte.com.br, @maquinaesporte, contará tudo. Bora. Tchau, George. Tchau.